Fala aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo. E pessoal, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para todos. Eu falei no vídeo passado como proceder para fazer um geradorzinho partindo de um motor, né? E dei todas as explicações que eu achei necessário. Aí que fique bem claro. Seguinte, o vídeo ficou longo, sei. Nem todo mundo quer assistir, pula e coisa do tipo. Não tem problema, isso aí é com vocês, não é comigo. A minha parte eu estou fazendo. Mas se ficar alguma coisa a desejar, vocês perguntam. E na medida do possível eu vou respondendo. Mas se tipo, tiver uma pergunta, por que você usou essas 3 cores de fio? Se eu tiver explicado isso em algum momento do vídeo, eu não vou responder. Porque se torna até uma falta de respeito, beleza? Então vamos lá. Eu mostrei como seria o gerador monofásico. Desculpa, trifásico. E agora eu vou mostrar para vocês como seria ele monofásico ou bifásico, certo? Então eu vou retirar todos esses fios aqui que eu encaixei, né? Eu vou pôr aqui para o chão para não bagunçar tanto. O procedimento é o mesmo, o que muda é que para trifásico teria uma quantidade de ímãs e para monofásico ou bifásico seria uma outra quantidade de ímãs. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Por que tem esse plástico branco aqui? É porque eu estava vendo quantas espiras de fio caberia na ranhura. Em um determinado momento, esse fio vai ser dividido em 2, assim, por exemplo. Aqui, como a gente já mostrou, vou botar em qualquer uma aqui só para exemplo mesmo. Então, uma hora a bobina vai estar aqui dentro, mas vai estar uma outra metade dela também dentro. Então, digamos, se uma bobina tem 25 espiras, em um determinado momento vai ter 50, porque vai ter 25 dessa e 25 dessa no mesmo canal. Então eu estava olhando justamente isso, quanto de fio cabe em cada canal. E talvez o gerador não gere muita coisa, porque além dos ímãs fracos vai ser pouca espira, porque no máximo que vai caber de espiras em cada canal com o fio que eu tenho aqui é 25 espiras, máximo mesmo, limite extremo. Talvez nem caiba isso, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui esse fio, que foi justamente para me ter uma ideia de quantas espiras pegaria. Aí eu cortei vários pedacinhos do fio e coloquei aqui dentro da ranhura. E deu esse resultado aí que eu estou passando para vocês. Beleza? Então, quantidade de espiras, fio 17. Um fio que eu comprei esses dias. Na verdade, comprei ontem. Aqui está o fio. Tem 1 kg de fio AWG-17 de alumínio. Aqui tem uns ímãs que eu cortei. Eram ímãs de um motor velho, de um lave-seca. E eu consegui cortar, então acho que hoje, para não estender muito o vídeo, eu não vou mostrar como cortei. Bom, vamos lá para o gerador monofásico. Se a gente fosse fazer um gerador monofásico aqui, deixa eu ver se está pegando legal aí as ranhuras do motor. O celular fica sempre para um lado que não favorece, mas está pegando. Vou aproximar mais um pouco assim, viu pessoal? Então só um minutinho aí para mim equilibrar aqui em cima de qualquer coisa que foi demais. Dessa maneira. Então vamos lá. Se fosse fazer monofásico, só uma fase, uma única fase, né? Sabendo que daria 25 espiras por fase já. A gente já tem essa ideia mais ou menos. De um fio 17, um 18 caberia mais. Em compensação, cada ferrinho desse aqui que sobra, né? Não sei se eu estou sendo claro para vocês. Eu vou usar
pedacinho de fio aqui para não atrapalhar. Ó, entre uma ranhura e outra fica um núcleo aqui do ferro. Então cada ferrinho desse aqui seria um polo. Então você teria que botar aqui 24 polos. Então seria ímãs bem fininhos, como se fosse esse fio, compridos e finos. Então você poderia fazer um gerador monofásico com 24 bobinas e 24 ímãs. Cada bobina ia ficar aqui, ó, ocupando essa ranhura. A próxima já iria ocupar a próxima ranhura, assim. E assim por diante. Assim você poderia fazer um gerador monofásico, né, que no final só teria dois fios, né? O início da bobina e o final. Vocês estão entendendo aí, ó? Eu estou colocando só em um ferrinho desse. Não precisa dar a volta em tudo, né? Já dá para entender. Então depois iria ter somente o início aqui do fio, né? E o fim do fio aqui, para que fosse ligado às cargas, né? Ponte de diodos ou uma carga direta, seja o que for. Então isso aqui seria o monofásico, aproveitando as ranhuras, mas aí o ímã seria muito pequenininho, teria que ser um ímã super potente para magnetizar esse rotor aqui a ponto de você extrair alguma coisa. Ou desperdiçando ferro, você poderia usar de 2 em 2, por exemplo, assim, né? De 2 em 2. Aí o ímã já seria maior, só que seria só 12 polos, né? Então 12 bobinas. Compreendido aí, ó? Então aqui a gente teria um monofásico de 12 bobinas, né? E 12 polos aqui. Só assim. Você poderia fazer dessa forma. E assim ganhar um pouquinho mais de espaço no tamanho do ímã. Estão entendendo? Então o ímã ficaria um pouquinho maior, né? Para poder ficar mais forte, algo desse tipo. Mas perdendo uma boa parte da geração comparada ao trifásico. Então aqui você teria um gerador monofásico. Aí tem um negócio legal, por exemplo. Aqui nós teríamos apenas um monofásico, né? Uma única fase. 12 bobinas, uma única fase. Digamos que aqui seja o início, né, do fio, e aqui seria o fim. Mas sobrou umas casas livres, né? Então você poderia fazer um bifásico. Né? Aproveitar que tem casas livres e fazer uma outra fase. Ó. Aqui em amarelo seria a segunda fase. Porque você pode unir ele para ter mais corrente ou mais tensão. Então dessa forma aqui você teria uma segunda camada de bobinas, né? Iria ter um gerador bom também, não igual a um trifásico. Mas qual seria a vantagem aqui que eu vejo? Não é muita, mas tem uma vantagem. Os polos, né? A quantidade de polos iria aumentar. Ao invés de você ter 12 polos, 8 polos como é o trifásico, agora a gente teríamos 12 polos, né? Isso pode não parecer muita coisa, mas é. A diferença de RPM, eu não vou ter fio suficiente para fazer as bobinas aí. Não tenho todo. Não tem problema não, acredito que deu para entender, né? Que ficaria as últimas bobinas. Então nós teríamos dois conjuntos. O amarelo e o branco, né? Seria 12 bobinas amarelas, 12 bobinas brancas. Aqui seria início e fim de uma fase da amarela, da branca, quer dizer.
E aqui a gente poderia simular como se fosse esse azul aqui, fosse o final dessa amarela, né? Poderia ser o final dela aqui. Início e fim. Então, duas fases. Você poderia ligar, fechar elas desse jeito. Um amarelo com um branco e usar essas duas saídas. Como usar as duas em paralelos. Fechar início com fim e ter mais corrente. Ou ter mais tensão. É de acordo com o que a pessoa queira. Entendido aí, pessoal? Então é isso que eu queria passar nesse vídeo. Era isso para vocês. A quantidade de ímãs seria maior. Então facilitaria na geração em baixo RPM. A quantidade de bobinas não muda praticamente, né? Vai caber a mesma coisa de fio. Você está ganhando em RPM, apenas isso. Mas em geração não, porque quando você for retificar e tudo mais, o trifásico ele é melhor. Beleza? O que eu vou mostrar para vocês aqui é só mesmo mais um pouquinho do trabalho. E no próximo vídeo eu mostro mais coisas, porque fica muito longo os vídeos e fica muito chato. Eu limpei um pouco o induzido aqui, né, o rotor. E como eu falei para vocês, eu peguei uns ímãs de um lave-seca velho e cortei eles. O processo para cortar depois eu pretendo mostrar no próximo vídeo, para não ficar misturando muito e nem alongando muito. Agora são ímãs pequenos, né? Então a ideia seria o que? É colocar eles aqui, dessa forma aqui. Eu vou colocar alguns aqui só para vocês terem uma ideia. No caso pegaria 3, só um exemplo, 3 por cada polo, né? Só que tem que marcar a distância, fazer tudo certinho, não é de qualquer jeito, né? Os ímãs tem que estar todos na mesma posição, norte, sul, em relação ao outro. Eu tenho que rebaixar esse induzido aqui, né? Tenho que cortar ele. O espaço que tem esse ímã, se ele for 5 mm, eu tenho que rebaixar esse induzido aqui 5 mm para ele ficar na mesma altura depois de colado. Acho que não tem necessidade de botar mais do que isso aqui não, para mostrar para vocês como é que fica. Estão entendendo aí? Aí como eu cortei esses ímãs, eu mostro no próximo vídeo. Só que eu vou logo deixando bem claro o seguinte. Não vai ficar um gerador muito potente, né? Porque os ímãs são fracos. São ímãs que por si só já eram fracos, né? Esses ímãs, ele era da lave seca. Era ímãs assim, né? Colados naquele rotor do lave seca. Aí eu retirei eles e cortei, aproveitando os pedaços, fiz esses aí, que cada ímã desse aqui corresponde a 4 ímãs, né? Norte, sul, norte, sul. As pessoas pensam que um lave-seca tem 12 ímãs, não tem. Tem 48. Cada ímã desse aqui é magnetizado em 4 polos, né? Ó, norte, sul, ou o contrário, sul, norte, norte. Não dá para saber, só se a gente tivesse um aparelho que mostra qual é o norte, qual é o sul. Então eu peguei esses ímãs, recortei, fiz esses aí, que no caso são esses aqui. Então o que acontece? Eu tenho que fazer uma espécie de canal aqui com a lixadeira, acomodar eles dentro, todos na mesma distância e colar. O ruim que o que acontece? Os ímãs não estão da mesma largura que eu preciso aqui no polo do motor. Só que é o que eu posso fazer é isso, porque como eu já falei, o ímã ele é polarizado, norte-sul, norte-sul. Então, se eu deixar ele mais largo, ele vai ficar com 2 polos, norte e sul. Aí não vai dar certo aqui. Se eu colocar 2 assim, só um exemplo, não vai caber. Vai ficar apertado aqui no motor. Não vai caber se eu colocar 2. Se eu afinar mais, vai ser praticamente a mesma coisa. Então não vale nem a pena. O melhor que se faz é deixar ele assim fininho mesmo. Até porque é um vídeo mais didático do que prático, né? A gente não está fazendo esse gerador para ele funcionar mesmo.
gerar energia, ser usado em alguma coisa. É mais um projeto didático para as pessoas entenderem que dá para fazer. Então, mais uma vez, aqui, por exemplo, seria esses três aqui seriam norte, esses três aqui seriam sul. Esses 3 norte, 3 sul, 3 norte, até fechar os 8. Que não fique mais alto que essa peça, nem 1 milímetro, para não topar aqui nas bobinas. Tem que ficar tudo encaixadinho. Próximo vídeo, eu vou mostrar como é que eu cortei isso aqui de uma facilidade que vocês não têm noção. Antes eu ficava pensando como cortar imã, e de fato tem uma solução que dá para cortar ímãs de ferrite numa boa, sem perder tanto, sem se preocupar em perder muito, e corta realmente, não é com energia, basta uma lixadeira boa e dá pra gente fazer os cortes com a lixadeira, beleza? Então aqui hoje a gente mostrou o que do nosso trabalho. Nós já estamos trabalhando com, temos o fio, temos os ímãs. Eu já cortei o suficiente para fazer todos os polos do motor, certo? São 8, então já cortei o suficiente. Aqui teria 3, né? 3 polos. Aqui eu tenho mais 3 ímãs. 4 polos, mais 3 ímãs, 5 polos. Mais 3 ímãs, 6 polos. Mais 3 ímãs, 7 polos. Mais 3 ímãs, 8 polos. Eu teria os 8 polos tranquilo, ó. 1 polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos, 5 polos. 5 com 3 aqui, 8. 8 polos do motor. É o suficiente. Mas eu vou cortar depois mais esses 2 ímãs aqui para mostrar para vocês como é que eu fiz o corte. No próximo vídeo eu mostro, que eu já vou aproveitar e vou começar a fazer o canal aqui nesse motor para ir colando os ímãs, né? Que tem que ser colados. Então, o vídeo de hoje é mais sobre isso. Falamos sobre o gerador monofásico, bifase, ímãs, fio, quantidade de espiras. E no próximo vídeo cortar os ímãs e começar a aprontar isso aqui. Eu comprei o fio, comprei o isoladorzinho de plástico, que é um material plástico para forrar o canal aqui, né, para ele não cortar o fio. Quando a gente estiver acomodando o fio aqui, não pode ser direto no ferro. A gente faz uma espécie de meia calha, coloca ali no motor para ele ficar protegido e não cortar o fio na hora de colocar as bobinas aqui, na hora de acomodar as bobinas. Beleza, pessoal? Então espero que estejam acompanhando, estejam gostando, e como eu falei, se tiver alguma pergunta, se eu já tiver falado a respeito do que você está me perguntando no vídeo, eu não irei responder, porque já está tudo no vídeo. Eu tento passar o máximo que eu posso. Então o próximo passo, fazer os canais aqui, acomodar esses ímãs no lugar, todos na mesma distância. Tenho que medir aqui, riscar, deixar tudo direitinho. Aí no próximo vídeo eu mostro como cortar os ímãs, mostro já como vai ser feito o canal aqui, com a lixadeira, com o que tiver, né? Ver se dá para fazer os canais. Dá um trabalho muito grande. Infelizmente eu não vou levar para um torneiro, que ele vai me cobrar mais de R$100 para fazer um rebaixo aqui ao ponto de caber o ímã como tá aqui, só colar. Então é melhor fazer um canal mesmo com a lixadeira, embora dê muito trabalho, mas acredito que vai valer a pena o trabalho. Beleza, pessoal? Então, trifásico já mostrei, monofásico já mostrei, bifásico já mostrei. Tá faltando concluir, né? Então, num próximo vídeo, quando eu tiver mais tempo, eu vou começar a fazer esse trabalho aqui, que vai ser mais demorado. Aí vou passando para vocês. Hoje é sábado, talvez segunda não, que eu tenho que fazer um serviço. Talvez terça ou quarta eu farei um novo vídeo mostrando como cortar os ímãs e como eu vou fazer o canal aqui, pra gente ir vendo passo a passo. Por último, fica faltando apenas as bobinas, que aí é um dia de trabalho, mas é um trabalho mais fácil de fazer. Ok, pessoal? Então é isso. Aos pouquinhos o nosso projeto tá saindo, né? Vamos pôr esse gerador para gerar energia. Pouca ou muita, ele vai gerar. Beleza, pessoal? Então espero que tenha acompanhado aí. E até uma próxima vez aí, pessoal. Valeu!